Eu vou começar, já deu aqui 20 horas. Todos me escutam, né? Me escuta, Paulo, né? Só isso aqui, tá, beleza. Então, eu vou começar, desde o capítulo 11, desde o capítulo 11, o Apocalipse já começa, então, a dizer que a terra, o céu, tudo pertence a Jesus Cristo. E aí vai começar aquilo que é o julgamento. Julgamento do quê? Julgamento daqueles que não aderiram a Deus, julgamento daqueles que não se converteram, julgamentos daqueles que perseguiram os mártires, quer dizer, perseguiram e mataram os cristãos. Lembra vocês, não esqueça disso, que tudo começou, essa história do julgamento começou lá no capítulo 6, quando os mártires pedem para Deus que julguem aqueles que os mataram. Né? Quer dizer, até quando, né, vão ficar impune aqueles que nos mataram? Está no capítulo 6. Os mártires, os pedidos deles são colocados debaixo do altar. É a oração da comunidade a Deus, que está sofrendo na terra. Né? Ou seja, até quando as pessoas que matam os nossos irmãos, que matam as nossas irmãs, vão ficar impunes? E aí Deus, quer dizer, os mártires que estão no céu, e as comunidades que estão na terra sofrendo, elas provocam o julgamento de Deus. Elas provocam. Tá? Deus julga a partir do pedido dos mártires e das comunidades que rezam na terra, né, por um julgamento daqueles que perseguiram as comunidades. Boa noite, seu Valdemar. Nós estamos começando agora, tá? Fazendo a memória aqui da aula passada. Então, são esses dois elementos. Os mártires que morreram, né? Mártires são aqueles que deram a vida pelo evangelho. E as comunidades que estão na terra pedem a Deus que julguem aqueles que cometeram atrocidade com os cristãos. Então, a partir agora, do capítulo 13, 14, 15, vocês vão ver que esse julgamento já inicia. Que julgamento é esse? Deus condena as pessoas? Claro que Deus não condena ninguém. Quem se condena é a própria pessoa. Então, qual é o critério do julgamento? O critério do julgamento é o evangelho. Lembra no capítulo 10 que um livrinho foi dado por João, e aí falou, uma voz fala para João, come, e ele fala que o livrinho era doce na boca e amargo no estômago. É o evangelho, quer dizer, ele é doce por quê? Porque a palavra de Deus é boa. Mas quando você vive ela ao pé da letra, quer dizer, quando você segue, você é perseguido, por isso que ela amarga, você é perseguido. Então, o livrinho, quer dizer, o critério do julgamento é o evangelho. Aqueles que seguem o evangelho, eles vão para o céu. Os que não seguem o evangelho vão se distanciar de Deus. Não é que Deus condena as pessoas. O João tem essa clareza. Vocês vão ver no capítulo 14 agora, Jesus preside o julgamento, mas não é Jesus que condena as pessoas. Inclusive, Jesus vai dar a chance das pessoas se converterem. Nós vamos ver isso no capítulo 14. Mas vamos falar do capítulo 13, que foi a última aula, só para vocês não esquecerem. No capítulo 13, fala de duas bestas. Uma besta que vem pelo mar e uma besta que vem pela terra. O dragão, já está claro para nós, o dragão é o mal, o dragão é o demônio, o dragão é o Satanás. Isso está claro, estava no céu, foi expulso pelo Miguel, tudo mais. Só que o dragão, ele não age diretamente, ele usa, vamos dizer assim, sujeitos que esparramam o mal. E aí, a primeira besta do mar, que vem pelo mar, claramente é o Império Romano. Claramente é o Império Romano. Vai falar aí dos imperadores, né? Ele fala que uma besta que está ferida, mas se curou. Qual é a besta que está ferida? Foi o Nero. O Nero morreu, ele suicidou o Nero. Mas ele está. A besta que está ferida e se curou é porque o Nero ele morreu, mas ele foi sucedido por outros imperadores que continuaram a perseguir os cristãos, principalmente nesse momento que o Apocalipse está sendo escrito, pelo Domiciano. Domiciano é o imperador do final do século I. Então, quer dizer, o Nero vive ainda nos outros imperadores, porque a perseguição aos cristãos começou lá com Nero, no ano 64. E continua ainda no Domiciano, lá 30 anos depois. Portanto, ela se feriu, quer dizer, suicidou, mas vive. E é engraçado que o João ele escreve de forma maravilhosa. Ele fala é, que esses imperadores eles são uma metáfora mal feita de Jesus Cristo, porque Jesus ele se feriu na cruz, mas viveu, ressuscitou. Então ele fala que os imperadores querem ser Deus como Jesus, feriu, mas está bem, está curado. Só que esses imperadores não são deuses.
E eles provocam a idolatria de toda a sociedade, que é, então, a segunda besta que vem pela terra. Então, a primeira besta que sai do mar é o Império Romano, com os seus imperadores. A segunda besta que vem pela terra é a propaganda que o Império Romano faz. É a falsa profecia. O que é a falsa profecia? É a profecia de que se você seguir o Império Romano, você vai ser feliz. Se você seguir o Império Romano, você vai ter uma vida boa. Se você adorar os deuses, a sua vida vai ser facilitada. Então, a segunda besta é a propaganda que o Império faz, por isso que ela é chamada de falsa profecia, de uma falsa profecia. Então, o que o João ele sugere às comunidades? Discernimento. Existem dois espíritos: o espírito da vida, que é o Espírito Santo, e o espírito da morte, que é essa segunda besta. Então, a comunidade tem que saber muito bem se posicionar diante dessa besta. Então, não caem em propaganda enganosa, está dizendo João. Não pensa que a vida vai se facilitar, ou você vai ser feliz, ou você vai ser rico, você vai ser poderoso se aderir ao Império Romano. E ele vai dizer, inclusive, que os cristãos, ou aqueles que pertencem a essa besta, têm marcado a mão e a cabeça. O que significa isso? Mão significa ação, né? A gente age pela mão. E a cabeça quer dizer a consciência. Muitas pessoas são alienadas e passam a servir o Império Romano, está dizendo João. Isso é marcar as pessoas. De novo, João está fazendo uma paródia. Por quê? Porque nós cristãos somos marcados na cabeça. Com o quê? Com o batismo. Com o batismo. Essa é a verdadeira marca. Não é a marca do Império Romano. E aqui, então, ele vai dizer o seguinte: qual é o número dessa besta? Porque o João está escrevendo para uma comunidade. Essa besta tem um número. O número dela está lá no finalzinho do capítulo 13. O número está lá. Quem é inteligente, está falando João, quem é inteligente calcule o número da besta, pois é o número de homem. Isso é muito importante. O João ele deixa claro que a besta é um homem. Quem é a besta? É o imperador. 666. Já falei para vocês que existe uma ciência judaica chamada gematria, em que as letras, as consoantes, porque as vogais não existem no hebraico antigo, as consoantes têm um valor numérico. 666 vai dar exatamente César Neron, quer dizer, César Nero. Mas o Nero estava morto. Então, o que está dizendo? Que o Domiciano atual, ele é a encarnação das maldades do Nero. Ele continua sendo ainda, vamos dizer assim, as maldades do Nero naquele período. Então, 666 significa os imperadores que perseguem o cristianismo, tá bom? É só para que a gente saiba o que é essa questão. Então, aí terminou o capítulo 13. E agora, então, começa o capítulo 14, vai falar do início do julgamento, tá? O início do julgamento. E vamos ver isso. O capítulo 15 vai falar do cântico da vitória. Então, a gente vai ler devagar, vamos explicando para vocês o capítulo 14 e aí o capítulo 15, tá bom? Então, capítulo 15, lembra que o capítulo 13 fala dos seguidores da besta, dos seguidores da besta. Capítulo 13 fala dos seguidores da besta. O capítulo 14 vai falar dos seguidores do cordeiro. Olha que interessante. Enquanto o capítulo 13 fala dos seguidores da besta, quer dizer, todos aqueles que causam injustiça na sociedade, o capítulo 14 vai falar dos companheiros do Cordeiro, dos seguidores de Jesus Cristo. Tá? Então, é um contraponto. Capítulo 13, seguidores da besta. Capítulo 14, seguidores do Cordeiro. Vamos lá. O João está dizendo assim, ó: tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000, que traziam escrito na fonte o nome dele e o nome de seu pai. Olha que coisa bonita. O que o João está dizendo? Lá no capítulo 13, foi feita uma pergunta: quem é que pode resistir à besta? Quem é que pode resistir ao Império Romano? Essa pergunta parece que não tem esperança, está dizendo o João. Parece que não tem esperança. Quem é que pode resistir a essa besta? Agora o João responde. O João responde, qual é a resposta? Aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo, esses resistiram à besta. E aí ele coloca Jesus Cristo vitorioso. Olha só, o Cordeiro estava de pé, vitória. Cordeiro é Jesus Cristo. Sobre o Monte Sião. Monte Sião, para quem não sabe, é onde está o Templo de Jerusalém. Ali chama-se Monte Sião, tá? Então, quando vocês escutarem a palavra Monte Sião, é a cidade de Jerusalém, mas especificamente onde estava o templo, o antigo templo de Jerusalém.
Então, aonde tem hoje aquela cúpula dourada, aquela mesquita lá em Jerusalém, que você vê as fotos, ali chama-se Monte Sião. Tá? Então, Monte Sião é aquilo lá. Por isso que, quando se fala dos judeus, fala de sionismo. Sionismo de Sion, Monte Sião. E eles falam muito Monte Zion, também com Z, tá? Então, Monte Sião é a Jerusalém, onde está o templo. Então, Jesus está em pé ali no templo, só que o templo já não existe mais. Tá? O templo, quando o Apocalipse escreveu, já foi destruído. Com 144 mil que trazia escrito na fronte o nome dele e do seu pai. O que é escrito na fronte? O batismo. O batismo, quer dizer, os cristãos e os judeus, 144 mil, lembrando os judeus também, que se converteram a Jesus Cristo e que receberam o batismo. Esses resistiram ao Império Romano. Esses são vitoriosos com Cristo, está dizendo João. Então, Jesus está de pé com quem? Com 144 mil, quer dizer, com os cristãos que têm marcado na fronte. O que é marcado na fronte? A água do batismo. A água do batismo. Tá? E a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não fala do Espírito Santo, mas a gente sabe também do Espírito Santo. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas e ao rimbombo de um forte trovão. Já falei para vocês que o trovão na Bíblia significa a voz de Deus, o trovão. Basta vocês ler o Êxodo, quando Deus fala com Moisés, é em forma de trovão e de relâmpago. Então, é como se Deus estivesse falando. A voz que eu ouvi era com o som de cítaras tocando suas cítaras. Citaristas tocando suas cítaras. Coisa bonita. A voz que vem de Deus, né? Cantava um cântico novo diante do trono dos 4 seres vivos e dos anciãos. O que é esse canto novo? Quando vocês, o João, ele está lembrando o canto da irmã do Moisés, quando o povo judeu foi libertado em frente ali ao Mar Vermelho, a irmã do Moisés, ela teceu um cântico novo, o cântico da libertação. As pessoas falam o canto de Moisés, a gente canta esse canto, inclusive na Semana Santa. No Sábado Santo, a igreja canta o canto de Moisés. Deixa eu ver se eu lembro. Pai. Minha força e meu canto é o Senhor, salvação ele se fez para nós. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou. Lembra de cavalos e dan, dan, dan. Esse canto é o canto que não é do Moisés, é da irmã do Moisés. Ela que fez esse canto, chamado aí o Canto Novo, tá bom? O Canto Novo. Então, esse canto lá atrás, o Canto Novo, é um canto de libertação. É um canto de libertação. Então, as comunidades, está dizendo assim, elas estão cantando o canto da libertação. Libertação em relação ao quê? Antes, em relação ao faraó. E agora? Em relação ao Império Romano. O Cântico Novo também representa a realeza de Deus sobre a terra. Hoje é a festa do Cristo Rei, né? Então, é o canto da realeza de Deus sobre a terra. Também é chamada de Canto Novo. Então, eu ouvi, então, uma voz que veio do céu, cantava um canto novo diante do trono dos 4 seres vivos. Já falei que os 4 seres vivos é a ação do Espírito Santo. São modos de ser do Espírito. Cantava e os anciãos. Ninguém podia aprender o canto. Ninguém podia aprender o canto, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Quer dizer, quem é que pode cantar um canto de libertação? O Império Romano? Não, só os cristãos. Só os cristãos podem cantar esse canto, está dizendo João. Ninguém aprende esse canto da libertação a não ser aqueles que sofreram, a não ser aqueles que viveram o evangelho. Está nos lembrando aqui o João, tá? Ninguém podia aprender o canto, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. São virgens. O que significa isso? Vocês já aprenderam comigo que mulher na Bíblia é esposa. Mulher significa esposa. Que esposa é essa? Nesse caso aqui, não se contaminaram com mulher, quer dizer, não cederam à idolatria, não adoraram os deuses romanos, eles são virgens. Quer dizer, eles foram purificados, eles não aceitaram a idolatria. Mulher aqui seria divindade, tá? Quer dizer, não se contaminaram com as divindades, com mulheres. Mulher quer dizer esposa, a divindade. Então, essas pessoas que não eram com divindades, aqui não é a virgindade sexual, é a virgindade em relação à idolatria. A idolatria. Eles são virgens, quer dizer, não se contaminaram com essas mulheres. Estes seguem o Cordeiro.
onde quer que ele vá. Olha que coisa bonita. Quer dizer, esses que não adoraram os deuses são fiéis a Jesus Cristo. Onde quer que esteja Jesus Cristo, eles são fiéis. Eles não têm medo do Império Romano. Tá? Eles são fiéis ao Império Romano. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui o João está dizendo, lembra a pergunta, quem é que pode resistir ao Cordeiro? Está respondendo João. Os cristãos que são fiéis ao Cordeiro. Esses resistiram ao Império Romano. Quem é o Império Romano? A besta. Então, esses resistiram à besta, os cristãos, os marcados na fronte, aqueles que foram fiéis ao Evangelho, os que foram fiéis a Cristo, esses resistiram. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Eles não aceitam a falsa profecia. Eles não anunciam coisas erradas. Apenas aquilo que está escrito no Evangelho. Só aquilo que está escrito no Evangelho. Tá? A partir de agora, do versículo 6 em diante, os 3 anjos vão aparecer aqui na história, vocês vão ver, e eles vão anunciar, então, o julgamento de Deus. Os mártires não pediram o julgamento de Deus, as comunidades não pediram o julgamento de Deus, então agora os anjos vão anunciar esse julgamento. Vocês vão ver aqui, eles vão usar aqui uma metáfora bonita para dizer que Deus vai começar o julgamento. Vamos lá, então. Então, aqui, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu. Quer dizer, o anúncio desse anjo voar no meio do céu significa o anúncio desse anjo vai ser para todas as pessoas. Com o evangelho eterno. Olha aqui, aquele evangelho do capítulo 10, o livrinho. Com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo e língua e povo. Quer dizer, esse anjo, ele vai fazer um convite à conversão. Deus não quer julgar os seus filhos antes que seus filhos se convertam. Então, o primeiro anjo, ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. O que esse anjo está convidando? Abandonem a idolatria. Primeiro anjo está dizendo isso. Abandonem a idolatria. Vocês devem adorar apenas aquele que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e que fez as fontes. Então, o primeiro anjo faz um convite a todos os habitantes da terra que abandonem a idolatria. Vocês devem temer apenas a Deus, tributar glória somente, tá? Porque o julgamento chegou. Se vocês não abandonarem a idolatria, vocês serão condenados. Deus vai condenar eles? Não, eles próprios vão se condenar, tá? O evangelho é o critério. Se você não segue isso, você vai ser condenado. Então, esse é o primeiro anjo. O primeiro anjo anuncia, faz um convite a abandonar a idolatria. Segundo anjo. O outro anjo, o segundo, continuou. Caiu Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do furor. Quem é a Babilônia? O Império Romano. Ele está anunciando que o Império Romano vai ser destruído. Caiu Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do furor. Tá? Então, o segundo anjo anuncia o fim do Império Romano, o fim do poder romano. Esse é o segundo anjo que está anunciando isso. Terceiro anjo. Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Deus, derramado sem a mistura na taça de sua ira. Então, o terceiro anjo está anunciando a condenação dos adoradores do Império Romano, dos adoradores dos deuses romanos. Então, se você não se converter, está dizendo o terceiro anjo, se você é instrumento da injustiça, se você é um instrumento do mal, se você serve ao Império Romano e com todas as suas mazelas, você vai também sofrer com o furor de Deus. Quer dizer, então, o primeiro anjo, ele pede o fim da idolatria. O segundo anjo anuncia a queda de Roma. O terceiro anjo vai dizer: aqueles que adoram a besta, o Império Romano e a sua imagem, os seus deuses, esses também vão ser punidos. Deus vai punir eles? Não, eles próprios estão se punindo, porque estão no caminho errado.
está dizendo João. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui, então, na época romana, como hoje, aquela imagem, não se falava inferno ainda, tá? Não tinha essa palavra inferno, mas acreditava que debaixo da terra eles iam sofrer com fogo, com enxofre, sabe que é uma coisa, não só o cheiro, mas também é quente. Então, essa é a imagem que tem. Aqueles que abandonam a Deus vão sofrer tormentos. Por que vão ser queimados no inferno? Não, o João nem tem noção de inferno ainda. O que o João está dizendo assim, quem está distante de Deus sofre. Ficar diante do Criador é sofrimento. É isso que o João está dizendo. Vamos continuar. Olha, eu falei da palavra tormento, vai aparecer agora aí, ó. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Os que adoram a besta e a sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome nunca terá descanso dia e noite. Então, aqui o terceiro anjo anuncia o fim daqueles que são instrumentos de uma sociedade injusta. Todos aqueles que servem ao Império Romano, né, que fazem maldade, está anunciando isso. Nisso repousa a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. O que está dizendo João? Uai, nós fizemos o bem, não vamos ter recompensa? Vai. E aqueles que fizeram maldade para nós serão julgados. Está dizendo, e nisso repousa a perseverança dos santos. Quem são santos? Os que morreram, matados por pessoas injustas. Então, elas querem que as pessoas paguem por aquilo que fizeram a elas. Tá? Então, esse é o julgamento. Ouvi, então, a voz do céu dizendo, escreve, olha que belo isso aqui. Isso aqui é belíssimo. Isso pode, quem mexe com a pastoral dos que são mortos, pode até ler isso, que é bonito demais. Escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Felizes aqueles que morreram sendo fiéis a Jesus. Eles são felizes. Vocês estão achando que a morte é o fim? Não! A morte é o início da vitória. Felizes, né? Felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Então, enquanto a comunidade está triste porque está morrendo em nome de Jesus, o João está dizendo, alegrem-se. É melhor você ser morto sendo fiel a Jesus do que ser morto sendo infiel a Jesus. E a tua morte já é um julgamento, porque quem é justo julga aquele que é injusto. Se alguém me mata, a minha justiça já julga aquele que foi injusto comigo, tá? Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, sofrimento na terra, pois suas obras os acompanham. É belíssimo isso aqui. Vou ler de novo porque é maravilhoso. Escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Quer dizer, eles são vitoriosos. Vocês acham que a morte é o fim? Pelo contrário, hoje eles estão na glória de Deus, eles estão com o Cordeiro, eles estão na vitória do Cordeiro, ressuscitaram com Cristo. Eles são felizes. Nós não, estamos aqui na terra ainda, mas esses são felizes, já estão com Deus. Vocês estão entendendo? Quer dizer, diante dos cristãos que são perseguidos, qual que é a tendência nossa? É desanimar. O João está animando esse pessoal. Não desanime, sejam fiéis. Vocês acham que é derrota? O que vocês vê como derrota é vitória. Ser fiel a Jesus é uma vitória. Vocês vão gozar da vida eterna com Cristo. Aí, a partir do versículo 14, o João, então, vai mostrar como é o julgamento. Vocês vão ver aqui agora o julgamento. Ele vai falar da foice e do lagar. Nós vamos falar aqui agora, tá? Depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Vamos aqui. Filho de homem é o nome que Jesus se dava, o próprio Jesus falava, o filho do homem. É um termo que vem lá do Daniel, para dizer que Jesus é humano, mas que é juiz, porque o filho do homem é um juiz. Então está dizendo aqui, ó, eu vi na nuvem Jesus, o juiz, está dizendo João, o juiz, o filho do homem é Jesus que vem julgar. Então Jesus, o juiz, ele estava com a coroa de ouro na cabeça, quer dizer, ele é o rei dos reis,
de novo, hoje é a festa de Cristo Rei, para a gente lembrar disso. Ele é o rei de toda a terra, de todo o céu, de tudo, coroa de ouro na cabeça, e nas mãos uma foice afiada. Quando, vocês, não sei se vocês sabem, nas comunidades antigas, eles eram muito agricultores. E como é que eles colhiam o trigo? Com a foice, tá? Só que a foice era misturada com o quê? Com o joio. Vocês lembram do Mateus lá, o joio e o trigo. Então, a foice tinha que cortar o trigo, separando do joio. Então, isso significa julgamento. As comunidades antigas usaram essa prática da agricultura, né, separar o joio do trigo, como uma espécie de julgamento de Deus. Então, Jesus, ele preside, ele é o juiz que preside o julgamento. Vamos lá. Nisto, outro anjo saiu do templo, só que é do templo do céu, não da terra, tá? Do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem está sentado sobre a nuvem? Jesus. Então o anjo vem e grita para Jesus: lança tua e ceifa. Vocês já aprenderam também que anjo é manifestação de Deus. Então, o próprio Deus fala para Jesus: lança tua foice e ceifa. Em outras palavras, inicia o julgamento. Deus está dizendo para Jesus: inicia o julgamento. Chegou a hora da ceifa, chegou a hora do julgamento, tá? Pois a seara da terra está madura. Quem é essa seara? A seara é as coisas boas da terra. São os profetas, são os que resistiram, são os que foram fiéis, foram aqueles que não adoraram a besta, nem os deuses. Quer dizer, eles estão preparados, né? Então Jesus, preserva esses, não condene esses, e o que estava sentado na nuvem, Jesus, lançou então suas foices sobre a terra, e a terra foi ceifada. Começou o julgamento, está dizendo João. Nisto saiu do templo, que está no céu, por isso que eu falei para você que o templo é no céu. De novo, ó, saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada, tá? E outro anjo que tem o poder sobre o fogo saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada, que é esse outro anjo: lança afiada e vidimos cada videira da terra, pois já suas uvas amadureceram. Então aqui ele está usando como símbolo do julgamento de Deus o ceifar, a seara e o vinho também, tá? Uma coisa interessante. Veja bem que de onde saiu o anjo? Ele saiu do altar. Onde estavam os pedidos dos mártires para que Deus julgasse? Do altar. Quem é que então clama por justiça? Os mártires. Eles estão no altar. Lembra disso? Que no altar estavam os mártires que clamavam a Deus? Quer dizer, os mártires provocam a Deus esse julgamento. Então, esses mártires. Vamos lá. Versículo 19. O anjo lançou, então, a foice afiada na terra e vidimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O lagar é onde coloca a uva. Então, as pessoas que não foram fiéis a Deus vão ser colocadas nesse lagar. Pessoal, acho que tudo é metáfora, né? Que Deus vai fazer isso, não, tá? É metáfora para entender o julgamento de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até os freios dos cavalos. Lembra que os cavalos, eles aqui no Apocalipse é o Império Romano que destrói tudo. Quer dizer, ele está mostrando que aqueles que foram fiéis ao Império Romano vão perder a vida eterna. Por isso que o sangue sobe até o cavalo. É simbólico, para dizer que eles estão perdendo a vida. Numa extensão de 1.600 estádios, dá 300 quilômetros isso aqui, tá? 300 quilômetros. É para dizer que toda a Terra está sendo julgada. Toda a Terra, 300 quilômetros, 1.600 estádios. 1.600 estádios dá 300 quilômetros. É um número simbólico para dizer que o julgamento é sobre toda a Terra. De novo, o João está usando uma simbologia para dizer o seguinte: diante do Evangelho, capítulo 10, e agora, de novo, um anjo traz o Evangelho. Nós vimos aqui agora no capítulo 14. Um anjo traz o Evangelho. Diante do Evangelho, os que aderiram ao Evangelho são vitoriosos. Os que não aderiram ao Evangelho continuaram idolatrando o Império Romano, idolatrando as divindades, sendo uma sociedade justa, esses serão ceifados. E os outros serão colocados no lagar do furor de Deus. Quer dizer,
serão abandonados. Por Deus? Não, eles mesmos abandonaram a Deus. Porque não foram fiéis a Deus. Vão sofrer, porque não estão diante desse Deus. Capítulo 15. Capítulo 15, ele já antecipa a vitória. Não que a vitória aconteceu ainda, mas antecipa. Vocês vão ver o cântico da vitória, tá? Então, capítulo 15. O cântico de Moisés e do Cordeiro. Qual é o cântico de Moisés? Vocês sabem, é o canto. Eu quero saber onde está esse canto, Guto. Capítulo 15 do livro do Êxodo. Quem tem a Bíblia na mão, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Lá no capítulo 15 do livro do Êxodo, já abri aqui para vocês verem. Ele é bem. Tá assim, ó. E o povo temeu Yahvé e queriam Yahvé e Moisés, seu servo. Então Moisés e os israelitas entoaram esse canto a Yahvé. Cantarei a Yahvé porque se vestiu de glória, ele lançou ao mar cavalo e cavaleiro. Isso está no capítulo 15, tá? Que é o canto que a irmã do Moisés fez e o povo cantou. É um canto longo, vai até o versículo 19. Tá? Na verdade, não foi nem isso mesmo, até o versículo 19, ok? Só para vocês saberem. Então, o Moisés, ele cantou a libertação do povo. E agora a comunidade está lembrando disso e vai cantar também. E o canto do Cordeiro, qual é o canto do Cordeiro? O canto do Cordeiro é a sua ressurreição. É o canto da vitória, a própria ressurreição. Então, vamos lá. Capítulo 15. Vi ainda outro sinal grande e maravilhoso no céu. Sinal positivo, um sinal maravilhoso no céu. 7 anjos com 7 pragas, tá? Quais são as pragas? Para lembrar o Egito, as pragas, tá? As últimas, pois com estas o furor de Deus está tomado, tá? Pragas também pode lembrar aqui, se a gente pegar alguns textos bíblicos, nós vamos ver também que praga lembra muito a questão do destino também. Vi também que um mar de vidro misturado com fogo. Mar de vidro nós vimos já atrás. O que é o mar de vidro? A maldade. Por quê? Porque as pessoas vão estar em cima, os vitoriosos vão dançar em cima do mal. Tá? O fogo é o julgamento de Deus. Então, não. Vi também como um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta, os cristãos, sua imagem e o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro e seguravam a cítara de Deus. Os vitoriosos estão dançando em cima do derrotado mal. Olha que imagem bela. Quer dizer, venceram. Os cristãos venceram. Opa, caiu aqui. Os cristãos venceram o mal. Estão dançando em cima do mal, mar de vidro. Né? O mal já não faz mal. O mal já não faz mal a esses cristãos. Eles venceram. Estão dançando. Dançando com quem? Com Moisés e o Cordeiro. Vocês vão ver aqui, ó. Cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Moisés é chamado de servo de Deus. Os mártires são chamados de servos de Deus. Os cristãos que seguem a Jesus Cristo são chamados de servos de Deus. Então, os cristãos estão dançando, eles venceram, está dizendo o João, dançando sobre o mal, dançando em cima do Império Romano. Eles não fazem mais mal a nós. Olha o canto do Cordeiro, que belo. E esses cânticos aqui, pessoal, é uma mistura de vários textos do Antigo Testamento, do Salmo 92, do Salmo 98, do Salmo 145, Deuteronômio, Jeremias, Salmo 86. Então, esse canto que eu vou cantar para vocês aqui são pedaços de cantos do Antigo Testamento, que a comunidade está cantando. Aí você pergunta, Guto, cantando aonde? Já falei que o Apocalipse é um grande livro de liturgia. Eles estão celebrando a vitória nas comunidades. Então, o Apocalipse é um grande livro de liturgia. Agora estão cantando a vitória deles, criando a resistência, né? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, está cantando na comunidade. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é o imperador quem é todo-poderoso, é tu, Senhor Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros. Ó Rei das Nações. De novo, a festa de Cristo Rei hoje. Quem não temeria o Senhor e não glorificaria teu nome? Quem é doido de não glorificar Deus? Está dizendo o João, né? De glorificar teu nome? Sim, só tu és santo. O imperador é santo? Não. O Império Romano é santo? Não. Quem é santo? Só tu és santo.
Todas as nações virão prostrar-te diante de ti. Aqui o João está prevendo a conversão de toda a terra a Jesus Cristo. Pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. Manifestas onde? No Evangelho, tá? Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu, tá? E dele saíram 7 anjos com as 7 pragas. Quer dizer, os anjos com destino. Pode ler assim, os anjos vêm anunciar os destinos, 7 destinos, tá? Estavam vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos à altura do peito com cinto de ouro. As noivas, quando iam casar, elas usavam linho puro, cingidos até a altura do peito e um cinto de ouro. Quer dizer, nós somos a noiva de Cristo, né? Nós, cristãos, somos a noiva de Cristo. Isso que o João está dizendo isso. Um dos 4 animais entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias do furor de Deus. Quer dizer, entregou a Deus o julgamento, que vive pelos séculos dos séculos. O templo encheu-se de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder, de modo que ninguém podia entrar no templo. O João aqui ele está fazendo uma memória do Moisés. Tem uma passagem do Êxodo que fala que Moisés não pôde entrar no templo porque a glória de Deus estava lá. Então o João está lembrando do mesmo fato, tá? Entrar no templo, até que se estivesse consumado as 7 pragas dos 7 anjos, quer dizer, até que o destino estivesse consumado, ninguém entrou no templo. É para lembrar aqui do Moisés que o João está fazendo isso, tá bom? Então veja bem que coisa mais bela é esse Apocalipse. Então o Apocalipse está encorajando a comunidade, dizendo que Deus não nos abandona, que ao contrário, tá? Nós vamos aqueles que são fiéis ao Evangelho de Cristo, ao seu Evangelho, nós vamos participar das suas vitórias, da sua glória. E aquilo que parece hoje perseguição, para nós é vitória. É melhor você morrer sendo fiel a Jesus, está dizendo João, do que você morrer injusto. Então você vai participar da glória de Deus. E o julgamento vai acontecer. Não que Deus vai te julgar. Jesus apenas preside, ele está apenas olhando. Ele chamou a conversão, anunciou que o Império Romano ia cair e anunciou a destruição daqueles que fossem fiéis à besta. Então, o que está acontecendo é o seguinte: os que estão do lado do Evangelho estão do lado da vida. Os que estão de Evangelho estão diante da morte. É isso que o João está dizendo. Vou parar aqui hoje para a gente não protelar mais. Então, hoje nós fechamos o capítulo 14, o capítulo 15, e estamos quase no final já do Apocalipse, né? Então, na semana que vem, se Deus quiser, a gente faz o 16 e o 17. E aí já indo para os finalmente, porque o Apocalipse acaba no 21, o 22 é apenas conclusão do livrinho, tá bom? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Beleza? O nosso amigo Mauro está gravando, vamos postar para aqueles que não participaram, e eu vou já também colocando os videozinhos, aqueles vídeos pequenos, para que vocês possam, vendo essas memórias, tá? É importante. Agradeço aí a todos que fizeram oração pelo meu pai, tá bem em casa, hoje chegou. Muito obrigado a todos, tá? Pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula.